Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus. Amém? Hoje de manhã e sexta-feira à noite eu estive com os nossos jovens. Foi um momento muito bom, muito agradável com essa moçada de convívio. Depois de muitos anos em que eu não falava ou não estava junto aos adolescentes para vê-los mais de perto, conversar um pouco. Foi muito bom. Os vi conversando, brincando, fazendo campanha para um candidato a presidente, brincando com isso. E isso é muito bom, é uma experiência muito grata que Deus nos dá, depois de 37 anos como pastor, ainda ter a alegria e a bênção de conviver com jovens. Essa semana, em Goiânia, mais exatamente na quinta-feira, acho que todos vocês ouviram uma notícia muito triste de um jovem de 14 anos matando dois dos seus colegas e atirando em outros. Goiânia é uma das cidades que tem um grande número de igrejas evangélicas e também um grande número de igrejas católicas. Portanto, uma cidade que se pressupõe que ela é uma cidade, vamos dizer assim, cristã, como o nosso país inteiro também se afirma. Entretanto, apesar das igrejas estarem crescendo, o cristianismo está espalhado pela sociedade. Parece que quanto mais se fala do evangelho, mais dificuldades as pessoas têm nas suas vidas, maior violência, maior agressividade, maior desconforto nos relacionamentos entre as pessoas, mais famílias fragmentadas, mais conflitos nos lares. Então, parece-me que há alguma coisa que não está fazendo muito sentido naquilo que nós estamos vivendo, de um modo geral. Evidentemente, eu estou falando como cristãos ou em uma sociedade que se afirma ter na sua maioria pessoas cristãs. Eu não sei se você já viveu essa experiência, se você já parou para observar a sua vida, desde que você começou a ter contato com essas coisas chamadas cristãs ou evangélicas, que você começou a ouvir falar disso. Eu não sei se você já percebeu que você tem sido alterado na sua forma de compreender as coisas e de viver. E às vezes essas mudanças, elas vão acontecendo na sua vida e na sua consciência, que você nem se dá conta, mas de repente você começa a falar de uma certa maneira, você começa a ter determinadas reações, você começa a ter determinadas compreensões que algum tempo atrás você não tinha, mas agora você tem. Algumas pessoas acham que o meio não as influencia. Apesar de haver um clichê antigo, uma frase antiga, que diz assim: diz-me com quem tu andas, e eu direis quem tu és. Isso porque cada vez mais diminuem a possibilidade de existirem pessoas que de fato influenciem aos outros. A maioria das pessoas, elas são influenciáveis. Elas aprendem, de um modo geral, através da mídia, dos meios de comunicação,
das mídias de relacionamento, elas vão aprendendo a ter determinados trejeitos, determinadas manias, determinados comportamentos, frases que começam a brotar nos seus lábios, e elas vão assimilando essas coisas, e elas não se dão conta que isso pode, de fato, afetar não só os seus comportamentos do ponto de vista exterior, mas começa a afetar o seu caráter, começa a afetar a sua compreensão da vida, começa a afetar os seus relacionamentos mais importantes, e elas não se dão conta, mas elas vão indo no fluxo, elas vão caminhando sempre na mesma direção daquilo que está se tornando a onda, a moda, o jeito de ser. Muitos não se dão conta que estão mudando e que estão sendo influenciados pelos ambientes nos quais elas estão vivendo, ainda que esse ambiente seja um ambiente virtual. A gente vai assimilando esse jeito, esse caráter. Então, é comum a gente perceber, por exemplo, quando alguns jovens ou os jovens começam a namorar, eles começam a mudar, porque eles começam a assimilar o que um tem do outro de bom, às vezes, e às vezes o que tem de ruim também. Assim acontece nos nossos relacionamentos com os amigos, quando as pessoas se casam, acontece no relacionamento com os pais, à medida que os pais também vão mudando, os filhos também vão mudando, vão aprendendo. Às vezes aprendem coisas boas, às vezes aprendem coisas ruins. O ambiente da escola, a própria comunidade, elas vão gerando em nós determinadas palavras, determinados gestos, determinadas compreensões que vão afetando os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Eu conheço pessoas e casais que depois de casados eles modificam muito a maneira como eles eram quando eles eram solteiros, porque o convívio vai fazendo essa modificação. Infelizmente, no caso dos casamentos, é mais perceptível essas mudanças para o negativo. Então, aquele rapaz que era dócil, que era amável, que era gentil, que era romântico, que era bacana, que era lindo, que era bonito, eles vão mudando. Eles mudam não só fisicamente, eles mudam no comportamento. Mulheres que antes eram doces, eram ternas, eram amigas, elas vão mudando também, vão se tornando mais iracundas. Iracundo é cheio de ira, tá, gente? Vão ficando raivosas, nervosas, por causa do convívio. Às vezes, esses relacionamentos, eles nos levam e nos tornam pessoas frias, pessoas indiferentes. Vamos nos tornando pessoas que vamos rompendo com valores que a gente vai trazendo ao longo da nossa vida, que fomos aprendendo nos ambientes mais macros, mais amplos que nós vivemos. Quem não se dá conta de que o meio as modificam, quem não percebe isso, elas vão desaprendendo a viver, elas vão perdendo as oportunidades de vida, e elas vão perdendo essa capacidade de se relacionar adequadamente com as pessoas. Elas vão se tornando pessoas, às vezes, ridículas, às vezes sem muito sentido. No filme, no seriado As 13 Razões, porque Hannah Baker, ela procura num determinado momento o seu professor. Nas escolas americanas há um professor que é conselheiro de um grupo de alunos. E ela procura o seu conselheiro, e ele é um homem frequentador de uma comunidade cristã.
E ao procurar aquele homem, ela conta as suas dificuldades, os seus conflitos interiores, e ele nem se dá conta, porque ele está inserido numa cultura que não se importa muito com os outros, apesar dele frequentar uma igreja. Atualmente há uma guerra pelas nossas mentes, como eu tenho tentado explicar aqui. Toda palavra que termina com ismo é uma proposta ideológica. E as ideologias, elas vão se estabelecendo ao longo da história. Quando uma ideologia está sendo questionada, o processo de fazer isso é um processo que é chamado de desconstrução. Então, os valores da proposta ideológica anterior começa a ser desconstruída pela proposta que está querendo se impor. É por isso que nós estamos percebendo e vendo todos os dias uma nova proposta ideológica para essa sociedade, uma nova bandeira. E o segmento que é mais atraído para essa nova bandeira, essa nova proposta ideológica, e são as crianças e os jovens. É por essa razão que os meios de comunicação ficam afirmando uma determinada proposta e minando aqueles valores que vêm de uma proposta ideológica anterior. E as pessoas começam a ficar confusas. E os conflitos começam a acontecer não do lado de fora apenas, não no comportamento social, não nos relacionamentos, mas eles começam a vir, os conflitos começam a vir para dentro da mente, do coração, da alma, das emoções das pessoas. E elas começam a ter conflitos de identidade, começam a ter conflitos na sua sexualidade, começam a ter conflitos sobre a razão pela qual elas existem, começam a aumentar um nível de ansiedade muito grande na alma delas, porque parece que aqueles valores aos quais elas foram educadas, ensinadas, não têm mais sentido. De todos os segmentos ou de todas as faixas etárias, a que tem maior conflito em toda a história da humanidade são as pessoas na adolescência e na sua juventude. São os momentos mais conflitantes da alma e do coração deles. E talvez nós, os adultos, estejamos agindo como aquele professor naquela escola, não se importando muito com esses jovens, por exemplo, que estavam aqui. E começamos a ter uma tentativa de lidar com grandes filosofias, coisas grandiosas, coisas imensas, e vamos esquecendo daquele convívio, daquelas pessoas que estão mais próximas de nós e que estão em profundo conflito. E afirmamos que essa sociedade que a gente está vivendo é uma sociedade cristã. A igreja está crescendo, as pessoas que não se diziam cristãs hoje são cristãs. Provavelmente os pais daquele menino que matou aquelas outras crianças, provavelmente ele é uma pessoa que se afirma e crê em Deus. Provavelmente os pais que perderam aquelas crianças sejam pessoas que frequentem uma igreja, que se afirmam também crer em Deus. Cada vez mais, os consultórios de psicologia estão cheios, estão repletos. Cada vez mais as pessoas vivem conflitadas, e pessoas que se afirmam cristãs. Cada vez mais isso vai acontecendo, porque à medida que nós vamos convivendo com determinados ambientes, o nosso comportamento, o nosso caráter, aquilo que nós cremos vai alterando a nossa vida. E a nossa vida pode ser alterada para o pior ou para o melhor. É por isto
que somente ouvir o Evangelho não vale a pena. Você corre sérios riscos de apenas ouvir o Evangelho. Eu quero te fazer um convite. Veja a trajetória da sua vida. Como você era quando você começou a lidar com essas coisas do Evangelho e como você é hoje. O que está influenciando a sua vida? O que está ganhando a sua mente? À medida que você vai convivendo e vai ouvindo o Evangelho, isso está provocando alguma mudança na sua vida? Ou você continua ou está voltando a ter uma mente como esta que está presente na sociedade? Você está se tornando uma pessoa mais sensível às coisas de Deus e aos seres humanos? Ou você está cada vez mais agressivo, violento, raivoso? Como é a sua mente hoje em relação a tudo que você já ouviu do Evangelho? Eu posso dar um exemplo para vocês. Eu vou ler a Bíblia, tá, gente? Pode ficar tranquilos que eu vou ler daqui a pouco. Eu vou dar um exemplo. Judas. Quando a gente pensa nos discípulos de de Jesus, a gente lembra de 3 discípulos, basicamente, e quase sempre a gente lembra de Judas. A gente lembra de João, Pedro, Tiago. Tem até uma música no departamento infantil que diz assim: João, Pedro, Tiago e o barquinho, não tem? Eu lembro que tinha, na minha época. E aí a gente lembra de Judas como um sujeito mau, como uma pessoa ruim. Ninguém olha para Judas e pensa que ele ouviu o Evangelho. Ninguém pensa que Judas teve pai e teve mãe. Ninguém pensa que Jesus gostou dele. Ninguém pensa que Jesus o chamou para ser parte do seu time. E Judas começou a conviver com Jesus e foi ouvindo as palavras de Jesus, mas ele vivia num ambiente muito hostil. E as expectativas que ele tinha eram expectativas políticas de que Jesus seria um libertador do povo de Israel como os demais. Mas ele foi sendo seduzido pelas propostas mais radicais. Ninguém pensa que Jesus o chamou para a vida e não para a morte. Ninguém pensa que ele viu e sabia quem era Jesus, e à medida que ele foi entendendo que Jesus não ia ser o libertador de Israel, ele foi mudando de posição. Até que ele chegou a um momento em que ele escolheu entregar a sua mente, a cultura que ele estava envolvido, a proposta ideológica que ele tinha, e se entregou. E vendeu Jesus. Será que a gente não está apenas ouvindo o Evangelho? A gente ouve, e nada muda na vida. Alguma coisa deve estar acontecendo. E nós vamos assimilando essa cultura que está presente nessa sociedade e que se mistura e diz que é cristianismo. E você? O que você pensa quando você olha para a sua vida e o tanto que você ouviu, o que isso está mudando a sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa para ficar bem claro. A palavra de Deus diz que Jesus conhece os nossos corações. E que Ele desvenda os mistérios do coração. E que Ele entra na nossa alma para ir nos transformando. No 8º dia em que Jesus havia nascido, Ele foi levado ao templo. E Simeão disse a Maria: esse menino está destinado a causar a queda
e o erguimento de muitos em Israel, muitos religiosos, e será um sinal de contradição, de modo que ele manifestará os segredos do coração dos homens. Deus conhece o nosso coração, e Deus sabe como é que você lida com ele, como você o trata, como você o ouve, como você lida, como você se relaciona com ele. É por isto que não é suficiente você ouvir, não é o bastante, senão você vai assimilando essa cultura e vai colocando na sua mente, e a sua mente vai assimilando essas propostas culturais que estão ao seu redor e que chegam na sua casa com muita violência, com muita força, com muito poder de sedução, e você vai sendo seduzido e deixando de ouvir a Deus, e a sua vida vai deixando de ser transformada para o bem e vai se transformando para o mal. Você vai se tornando indiferente, desamoroso, raivoso, nervoso, ansioso, desesperado. Aí você começa a perder as suas noites de sono, aí você começa a contrair úlceras, aí você começa a adoecer. 90% das doenças têm origem e são psicossomáticas, porque você não consegue crer e perceber que não basta ouvir o Evangelho. A minha pergunta para você é: o que Cristo tem alterado a sua vida? Está alterando para o bem ou para o mal este teu ouvir do Evangelho? Então agora eu vou ouvir, ou vocês vão ouvir o texto que eu vou ler, que está em Mateus capítulo 12, para vocês entenderem melhor o que eu estou tentando dizer. Eu espero que o Senhor revele a você a sua palavra. Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Eu pergunto a vocês: a sociedade está ficando melhor ou está ficando pior? Você tem ouvido o Evangelho? Isso está mudando a sua vida? Ou você continua, está piorando a você? A palavra de Deus é clara no texto, que esta casa, depois de esvaziada, ela não pode ser enchida novamente por essas propostas que estão rodando o mundo e a sociedade e os meios de comunicação. A palavra de Deus é clara, ela está dizendo que esta casa que foi esvaziada, ela precisa ser preenchida pelo mais valente, por aquele que é o Senhor, por aquele que deu a vida por você e por mim, por Deus. Não deixe o seu coração e a sua mente ser ocupado por nenhuma outra proposta. Permita, abra o seu coração e deixe que o Senhor preencha a sua alma, as suas emoções, o seu coração, a sua mente, para que isso transforme você, para que isso torne uma pessoa a favor do bem, para que isso se torne uma pessoa de caráter modificado, para que isso se torne uma pessoa mais bondosa, mais amorosa, mais cheio de graça. O Evangelho, segundo a palavra de Deus, ele provoca vida ou morte. Se você ouvir
e isso não entrar no seu coração, isso vai provocando em você uma morte. Se você abrir o coração, isso produz em você vida. Para que os que estão sendo salvos somos aroma de Cristo. Para os que estão perecendo, somos cheiro da morte. Cristo nos transforma em gente. Se Ele entrar no seu coração, você vai ser transformado em gente bonita, gente saudável, gente perdoadora, gente amorosa, gente bondosa. Não é possível alguém ouvir o Evangelho e dizer que é habitado e que crê em Jesus e continuar do mesmo jeito. Indiferente, desamoroso, desrespeitoso, não cuidadoso com o próximo, não cuidadoso com os filhos, não cuidadoso com a esposa, não responsável por aquelas pessoas que Deus colocou sobre sua responsabilidade. Não se enganem. Rede Globo não vai cuidar do seu filho. E se ela ganhar a mente do seu filho, você vai perdê-lo. É sua responsabilidade. A igreja pode ajudar, mas ela não pode ser responsável. Ninguém substitui paternidade. Ninguém substitui maternidade. Ou você começa a compreender isso e se comprometer com outro ser humano, ou você vai ter dificuldades profundas no restante da sua vida. Por que tantos desajustes nas famílias? Porque as pessoas ouvem, mas o Senhor não está habitando o coração e as mentes. Cristo nos transforma em gente curada, gente saudável, na sua alma, nas suas emoções, no seu viver, nos seus relacionamentos. E você? Você está ouvindo e trabalhando a favor do reino, do Evangelho? O Evangelho só faz sentido e ele só tem significado quando ele desce ao seu coração, quando ele se torna vida dentro de você. Qualquer outro projeto que vocês ouvirem, que não seja da cruz, que não seja da humildade, que não seja do quebrantamento, que não seja da sensibilidade para o outro, que não seja da responsabilidade com as pessoas que o Senhor mesmo colocou sobre nossa responsabilidade. No caso, filhos, marido, esposa, amigos, irmãos em Cristo. Qualquer projeto que te queira provocar que você se torne uma pessoa mais ambiciosa, mais orgulhosa, mais poderosa, ela não procede do Senhor. E eu quero encerrar a minha fala dizendo para vocês o seguinte: tempo de frequência de igreja e ouvir palavras do Evangelho não indicam que eu sou de fato um filho de Deus. Por isso, hoje eu quero te fazer um apelo. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, mas vou fazer um apelo para você receber Cristo no seu coração. E eu espero que você tenha entendido o que eu disse aqui. Então eu vou convidar você para você fazer uma oração. Porque só existe vida cristã em você o dia que você crê que você é habitado por Jesus. Que você é habitado pelo Senhor dos céus e da terra. O dia que você crê que Ele entrou no seu coração. O dia que você crer assim, ainda que você tenha nascido aqui nesta igreja e tenha frequentado aqui por muitos anos, enquanto você não tiver esta convicção e esta fé e essa consciência, a sua vida não muda. Você vai ter um bom comportamento, mas você vai ser sempre alguém com dificuldades, com ansiedades,
acima do normal, com desesperos na alma, com conflitos de toda ordem. Então, eu queria te fazer um convite para você abrir o seu coração e fazer uma oração comigo. Isso está valendo para os mais idosos, para os de meia idade, para os casados, para os solteiros, para os jovens, para as crianças, para quem estiver ouvindo. Para você que vai me ver aí na televisão, está valendo para todos nós. Porque enquanto o Senhor não entrar e alargar o seu coração, a sua vida não vai mudar. Você não vai saber amar, você não vai saber perdoar, você não vai saber abraçar, você não vai saber beijar, você não vai saber tocar o outro, você não vai saber expressar seu amor para as pessoas. Porque isso é o poder de Deus em nós que nos leva a viver assim. A romper com essas limitações que a gente tem. Eu vou convidar você então a abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Por um instante. E eu gostaria que ninguém estivesse de olhos abertos aqui. E eu quero que você olhe para a sua vida até aqui. Você continua frequentando a igreja, mas a sua mente está cheia de outros pensamentos, de outra forma de ver a vida. Mas hoje você entendeu que você precisa de Jesus. Não um Jesus distante, não um Jesus que está longe, não um Jesus que está na religião, mas do Deus vivo, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que criou todas as coisas e quer habitar no seu coração. Você quer? Então, repita essa oração comigo. Você não precisa fazer essa oração em voz alta. Mas você vai orar crendo na promessa de Jesus, que diz assim: a promessa de Jesus é: se vocês me amarem e me obedecerem, o Pai os amará, e eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de vocês. Então eu quero que você ore assim. Repita, você e Deus, intimamente: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor habite o meu coração. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero que a minha mente seja ocupada por Ti. Ganhe, Senhor, o meu coração. E me torna responsável por aquelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Que o meu coração seja ganho. Que as minhas emoções se voltem para aqueles que estão em sofrimento, convivendo comigo, andando comigo. Senhor, alarga o meu coração. Faz de mim uma pessoa mais amorosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dito isso, eu quero dizer mais algumas coisas para vocês. Pare de ouvir toda proposta por meios virtuais ou ambientais, locais, qualquer proposta do Evangelho que não te proponha a ser humilde, a carregar a cruz, a viver uma vida de perdão, a viver uma vida de amor. Qualquer proposta. Venha essa proposta feita pelos protagonistas da religiosidade do país, pelos medalhões desse país, ou venha essa proposta de qualquer meio
e mídia, dizendo que você tem que ser grande, tem que ser maior. Isto é um anti-evangelho. Você tem que ir para a cruz. É isso que Jesus chama. Porque o Senhor se volta para os quebrantados e humildes de coração. Chega de prepotência. Terceira coisa que eu gostaria de dizer, aproveitando que alguns pais estão aqui, temos visto uma geração de filhos órfãos de pais vivos, de pais que não se importam, de pais que não oram com os seus filhos, de pais que não conversam com seus filhos, de pais que não choram com seus filhos, de pais que não reconhecem seus erros, de pais que não se arrependem. A palavra do Senhor diz para a gente criar os filhos no amor e na disciplina. Então demonstre amor para os seus filhos, demonstre amor verbalmente, diga para os seus filhos que vocês os amam. Demonstre amor fisicamente, abrace os seus filhos. Quando eles são bebezinhos, a gente fica abraçando toda hora. Quando eles crescem, a gente não quer abraçar mais. Faça o esforço, rompa com essa limitação. Eles precisam de abraços, de beijos, de cafuné. Mães e pais, abracem, toquem, conversem com seus filhos. Ouçam os seus filhos, deixe eles falarem sem vocês os recriminarem, os condenarem, os cobrarem. Deixe eles falarem. Gastem tempo com eles. Outra coisa, deixem de ser ranzinzas com seus filhos. Ranzinhas que eu quero dizer é gente que fica segurando qualquer coisinha, fica brigando com o filho por causa de 10 centavos, R$1. Ao contrário, se for a favor da vida, se esforcem para ajudá-los, para orientá-los nisso, no dinheiro, nas economias. Mostrem as dificuldades de vocês, mas não sejam ranzinzas com isto. Não fiquem reclamando. Eles têm conflitos muito mais profundos do que esses. Vocês, ou talvez muitos pais, não têm ideia da angústia que esses jovens vivem, pressionados de tudo quanto é jeito, para eles deixarem de viver a vida com Deus. Ponham limites para eles. Ajude-os a compreenderem isso. Quem não tem limite não sabe viver, fica perdido. E eles ficam forçando os limites porque eles são inseguros. Mas vai dando os limites, e à medida que eles forem aprendendo a lidar, e eles foram se tornando mais maduros, você pode abrir mão. Lembre-se de Jesus. Saiu da casa dele com 30 anos. Tinha limites. Tinha que trabalhar, tinha que servir, tinha que cuidar da marcenaria do pai dele. E por último, tornem-se exemplos para os seus filhos. Homem tem que ser homem. De acordo com a palavra de Deus, homens são aqueles que amam. Amem as suas esposas.
Ame os seus filhos, diz a palavra do Senhor. Homem busca sabedoria em Deus para tomar as decisões. Homens não são omissos, segundo a palavra de Deus. Mulher tem que ser mulher. Sejam doces, sejam ternas, sejam firmes no amor. Pastor, é possível acontecer isso? É possível. Quem é habitado pelo Senhor vai sendo transformado a cada dia e vai melhorando, vai sendo transformado para o bem. Quem não é habitado e apenas ouve, vai sendo transformado para a morte, a favor do mal, da maldade. Que o Senhor nos abençoe e faça de nós gente amorosa, cheia da graça e da bondade dEle.